É bater e acabar. É bater e acabar. 51 já foi. Fim de papo na Arena do Jacaré, na marca cravada dos 51. E olha o tanto que os caras estão eliminados. Estão comemorando pra caramba. Mas é digno, né, cara? Digno. Galera do interior ali com uma renda baixa, né? Uma limitação financeira para poder disputar o campeonato. Vence o Cruzeiro por 2-1. E o Cruzeiro agora na estreia do Leonardo Jardim. Uma partida horrível de um time misto do Cruzeiro, que acabou perdendo em várias falhas individuais. As maiores delas foram do goleiro Léo Aragão. Agora deixa eu comentar um negócio aí. O Dudu bolado perdeu o jogo e os caras querendo tirar foto do Dudu. Legal, né, cara? Pô, legal a experiência do jogador ali, mas pro jogador que perdeu, né, cara, assim... Pô, cara, fim de ir embora, cara. E só informação rápida aqui, o Betim fez mais 4-1 em cima do Atlético. O Atlético tava com 2 a menos, ainda não chegou aqui quem fez o gol, mas o Betim termina o campeonato aí de forma digna, com a pontuação alta, né? Com 4 pontos à frente do Cruzeiro. Só que aí tá eliminado ainda assim. Vamos lá, meu querido Albert. Sei que você tá ligado aí. Vamos lá, então. Pra mim, hoje, foi disparado a pior partida do Cruzeiro na temporada 2025. Mesmo com o time misto, né? Mesmo com o time não sendo todo o time titular, a postura que o Cruzeiro teve em campo hoje, a forma que alguns jogadores se comportaram, especialmente na estreia do treinador que está chegando agora, chega a ser assustador. Porque a maioria desses atletas, eles não são titulares. Ou seja, são atletas que estão buscando uma oportunidade, estão querendo mostrar o seu trabalho para poder conquistar uma vaga no time titular do Cruzeiro. E esse é o comportamento que nós tivemos dentro de campo hoje. Eu não vou pegar só o Léo Aragão para Cristo aqui não, porque que ele falhou nos 2 jogos, é claro que ele falhou nos 2 gols, falhou. Falhou no primeiro gol e falhou no segundo gol também, o Léo Aragão. Mas o comportamento de jogadores como Marlon, como o William, que entrou no segundo tempo, como o próprio Vidalba, que passou o jogo inteiro pegando a bola e tocando para trás, o Eduardo, que tem uma oportunidade de começar jogando como titular para poder mostrar o seu futebol, passou o jogo inteiro escondido. Praticamente quem estava armando o time do Cruzeiro era o Wallace e em muitos momentos o Lucas Silva, que não é a deles, e você acaba expondo os caras porque eles estão fazendo uma função que não é a deles. Então eu fico muito preocupado, porque entra treinador, sai treinador, o comportamento dos jogadores do Cruzeiro é o mesmo. Teve um cara que mandou um comentário aqui no Superchat que eu achei perfeito. A última vez que um time do Cruzeiro tinha raça, que os caras corriam, que os caras se entregavam, foi na era Pessolano. E tem quantos anos isso já? Depois do Pessolano, o Cruzeiro nunca mais teve um time raçudo, um time que se entrega, um time que luta. Não tem, gente, a menor condição de que mesmo que com o time reserva, com o time misto, o Cruzeiro tenha tamanha dificuldade para jogar, igual teve hoje contra o Democrata, que com todo respeito não é adversário à altura do Cruzeiro, mas pelo que aconteceu hoje, mereceu ganhar. Chegou lá, teve as oportunidades e fez. E o Cruzeiro cozinhando o jogo inteiro, uma preguiça, uma tiriça. Olha, jogo ruim de ver, ruim de narrar, ruim para quem estava assistindo, ruim para quem estava no estádio, porque a impressão que passou é que os caras nem queriam estar ali. Leonardo Jardim, meu filho, você tem um baita de um trabalho aqui pela frente, mas esse comprometimento e o comportamento que alguns atletas estão tendo com a camisa do Cruzeiro, para mim é inadmissível. Uma coisa, De Leon, é você jogar mal. Outra coisa é você errar tudo que você tenta, é errar passe 2 metros, estar completamente disperso no jogo. Volto a repetir, hoje foi disparado a pior partida que o Cruzeiro fez na temporada 2025 e a sequência agora já é a semifinal. Quem que é o adversário do Cruzeiro? América. E só tem uma coisa aqui, Diogão, que pode acontecer. A gente estava falando, né, que o jogo seria no sábado, só que
com essa configuração que o Cruzeiro joga o primeiro jogo em casa porque teve uma campanha pior que o América, pode ser que o jogo do Cruzeiro tenha que ser domingo, porque o Atlético tem um jogo pela Copa do Brasil na terça, né? E aí ele teria que atuar no sábado, o Atlético, para poder jogar na Copa do Brasil, dar aquele tempo de descanso mínimo. Então vamos ver o que a FMF vai fazer, vai marcar, mas aí o Cruzeiro enfrenta o América no Mineirão primeiro no sábado ou no domingo, provavelmente no domingo, e depois decide a vaga lá no Independência. Diego de Leon. Vamos lá, né, cara? Falar de um jogo desse, assim, é muito ruim, né, cara? Ainda mais pela característica aqui do canal, né? Que a gente é muito sincero, a gente é muito transparente. Chega num momento desse aí, um jogo ruim, se é uma mídia convencional, ele vai ter uma fala mais comum para agradar todo mundo, não vai ter aquela fala mais aguda, mas aqui a gente é muito transparente e muito agudo na hora de falar. E realmente foi o pior jogo do Cruzeiro no ano. E mais uma coleção, né? Desde o final da era Seabra, o Cruzeiro vem colecionando jogos ruins. Eu concordo que o último time raçudo que a gente teve foi com o Pessolano, mas guardadas as devidas proporções, com o material humano que tinha, as primeiras 15 rodadas do Brasileiro do ano passado, a gente teve um time organizado na mão do Seabra. A gente tinha uma ideia de jogo, a gente tinha um time. Era limitado? Era, mas tinha um time, tinha um jeito de jogar, tinha uma forma de jogar, era um time compacto, era um time que tinha certa agressividade, que tinha interesse. Você via trabalho naquele time do Seabra. Você olhava e falava, não, vai ter trabalho. Tinha jogada ensaiada, tinha uma forma de jogar. E no final da era Seabra, né, e que justificou a sua demissão, aí a gente entrou nessa era que tá perdurando até o jogo de hoje, que é coleção de jogos horrorosos, coleção de jogos onde os jogadores não têm interesse, né? Cara, você olha pro time do Cruzeiro em campo hoje, gente, é nítido. E não adianta vocês falar que não é isso, porque eu vivo no campo todos os dias. Eu tô no campo todo dia, eu vejo treinador todo dia, eu converso com o treinador todo dia. Eu tenho um time de futebol, eu vejo atleta todo dia, eu vejo atleta melhorando, eu vejo atleta piorando. É nítido a falta de trabalho nesse elenco do Cruzeiro. É nítido, gente, tá assim, ó, visível a falta de trabalho. Sabe como é que eu vejo a falta de trabalho no time do Cruzeiro? O time do Cruzeiro, ele não tem intensidade, então ele não treina intensidade. O time do Cruzeiro não é um time compacto. O time do Cruzeiro não treina compactação. O time do Cruzeiro não tem organização tática. Ou seja, ele não treina organização tática. O time do Cruzeiro não consegue bater um escanteio, gente, tem um ano. O time do Cruzeiro não consegue bater 3 escanteios assim, em seguida, correto. O time do Cruzeiro não treina bola parada. Não tem uma jogada ensaiada da bola parada. O time do Cruzeiro não treina. Eu olho para esse elenco do Cruzeiro hoje e vejo, não tem trabalho. Não tem. Eu não sei o que esses caras entram lá pra dentro da Toca da Raposa, o que eles fazem. Não sei que tipo de treino que é, não sei quem direciona, qual que é a métrica que eles usam pra medir se o trabalho tá evoluindo, se não tá evoluindo. Eu não sei se eles pegam os números dos jogos, pegam a estatística, né? Se eles olham... Cara, todos os jogos que a gente faz no Mineirão, a análise de desempenho tá do nosso lado e a gente vê os caras anotando tudo. Eu não sei se esses caras pegam os números, cara, e analisam e levam pra campo pra corrigir. Eu não sei. Eu só sei que eu olho hoje pro time do Cruzeiro e falo, cara, não tem trabalho. Isso não é culpa do Leonardo Jardim, tá, gente? Não é culpa dos contratados que chegou agora esse ano. Isso aí vem do ano passado já do Cruzeiro. E o Léo Jardim tem um trabalhão na mão, que é o quê? Ele precisa pegar esse elenco, talvez aí vai chegar mais 2 ou 3 peças no máximo, para ele trabalhar esse primeiro semestre inteiro. Ele tem que pegar esse elenco e ó, meu filho, Toca da Raposa 2, academia, palestra, pegar o nutricionista, preparador físico, fisiologista, trazer todo mundo aqui, ó, análise de desempenho, pegar os auxiliares, cara, vamos trabalhar, vamos trazer uma ideia de jogo pra esse time. O Cruzeiro precisa de uma ideia de jogo, o Cruzeiro não é um time hoje, gente. O
Cruzeiro não tem uma ideia. O último time que o Cruzeiro teve que tinha uma ideia de jogo é as primeiras 15 rodadas do Seabra. Então o Cruzeiro precisa ser um time, ter uma organização tática. O Cruzeiro precisa ser um time intenso, ser um time que tem agressividade, que consiga jogar pelos corredores com os laterais, que consiga ter agressividade com os dois pontas, que consiga municiar minimamente o atacante, porque seja Gabigol, seja Bolassi, cara, atacante do Cruzeiro passa fome. Quantas oportunidades o Bolassi teve hoje? Aí você pega o último jogo do Gabigol, fora do clássico. Cara, você vê, tem pouquíssimas oportunidades, porque o Cruzeiro tá produzindo pouco. Tem pouca ideia de jogo. Então, precisa trabalhar. Cara, o Léo Jardim tem um baita de um trabalho na mão pra fazer, tá? E tem muito jogador aí que continua com aquela preguiça, com aquele desânimo. E acaba que uma laranja podre, um feijão podre, cara... Cara que não tá 100% com a cabeça aqui, não tá 100% cara, motivado. Ele acaba, que tem grupos de WhatsApp, né, cara? O cara vai desanimando, um desanima outro. Quando você vê, cara, tem uns 4, 5 que tá desanimado, você vê que parece que tá pegando, cara. É igual uma doença, cara, que prolifera, manda jogador embora, troca jogador. E esse desânimo no Cruzeiro, essa falta de vontade, de iniciativa, sabe? Essa garra, essa raça que tinha no time do Pessolano, não tem hoje no Cruzeiro. Então, cara, boa sorte pro Leonardo Jardim. Ele recebe muito bem pra fazer esse elenco do Cruzeiro ser um time, Mike Costa. É só informação aqui pra gente continuar aí nosso pós-jogo, né? Que o Cruzeiro, é até estranho falar isso, mas o Cruzeiro deu sorte esse mineiro, viu? Porque o grupo do Cruzeiro teve as 3 piores campanhas do Mineiro, que foram do Pouso Alegre, do Aimorés e do Vila Nova. Tanto que Aimorés e Vila Nova estão rebaixados. Né, o Vila, infelizmente, é um time tradicional de Nova Lima, e o Aimorés também chegou agora, foram rebaixados. Porque se fosse um grupo um pouquinho melhor, se tivesse caído ali 1 ou 2 times melhores, a chance do Cruzeiro não ter se classificado seria enorme, porque o Cruzeiro teve somente a sexta melhor campanha do campeonato, e isso porque empatou em pontos com o Democrata, que perdeu hoje, de quem o Cruzeiro perdeu hoje, né, com 11 pontos, só que o Cruzeiro tem 3 gols de saldo a mais. Então, assim, a campanha do Cruzeiro é fraquíssima para Mineiro. Se o Cruzeiro se fosse aquela fórmula antiga, né, só um grupo ali, né, um tabelão, o Cruzeiro não teria passado longe de se classificar. E só para completar meu comentário, o De Leon falou uma coisa aqui, cara, que eu acho muito pertinente, que é o seguinte: entra treinador, muda tudo, mas o problema permanece no Cruzeiro. Então, ô Cruzeiro, deixa eu falar com você uma coisa. Tem hora que não tem jeito não, irmão. Tem que fazer um sacrifício. Tem que tirar do time alguém que às vezes você não queira tirar. Tem que pensar no bem do clube. Porque não tem condição. Entra treinador, sai treinador, passa a temporada, entra a temporada, o time continua essa tiriça, continua essa má vontade, continua essa preguiça. Então, vamos na fonte do problema. Já passaram 4, 5, 6 treinadores e os caras continuam na preguiça. Da onde que vem isso? Vamos procurar da onde que vem isso e vamos eliminar do Cruzeiro. Independente do preço que custe, porque o que nós estamos pagando é um preço alto demais. Sabe, se tem gente aí que não tá muito motivado e esse desânimo tá passando pros outros, vai com Deus, meu filho. É o Cruzeiro acima de tudo. Só que a gente tem que ter um time aqui, uns caras que tá afim de estar aqui. Os caras que vão correr, os caras que vão suar a camisa, os caras que vão honrar as 5 estrelas. Agora, pra ficar nesse mais ou menos aí, eu prefiro que vá embora, tá? Pra poder falar a verdade. O problema tem que ser resolvido, ué. Até quando vai ser esse mais ou menos? Ninguém aguenta isso mais não, Mike. E a gente já viu times aí muito mais limitados, muito mais baratos, entregarem mais. Vocês falam aí, né, muito bem de que o último time do Cruzeiro que entregou alguma coisa foi do Pesolano, e eu falo assim, entregou com constância, né, porque o resto são lampejos, né, joga bem 3 jogos, joga bem um jogo, só que acaba ganhando 2, 3 ali, né, daquele jeito, então, mas que entrega um desempenho consistente, boas partidas, além até de bons resultados, já tem muito tempo que o Cruzeiro não tem, e hoje, infelizmente, passado tantos treinadores, tantos nomes, e o elenco, assim, a base dele se mantendo com o tempo, não tem como a gente não condicionar
esse Cruzeiro que a gente vê hoje aos jogadores. Então, assim, eu acho que o trabalho interno ali do Alexandre Matos, do Pelaipe, do Pedrinho, do Pedro Júnior tem que ser muito bem feito, porque senão o Léo Jardim, que é um treinador aí de muita capacidade, vai ser mais um queimado por aqui, né? Sim. O cara mandou um superchat aqui, o Thiago Morandi, falou que eu esperava pelo menos mais vontade desses jogadores, mas nem estreia de um treinador foi suficiente para motivá-los. Cansado dessa preguiça, isso que eu falei, cara. E a maioria dos caras que estavam jogando aqui hoje, ô Thiago, os caras são reserva. Tipo assim, aí os caras têm oportunidade de jogar na estreia do cara que tá chegando, tipo assim, pô, vou mostrar, né, irmão? Pô, tô aqui. Aí joga desse jeito. O cara em português talvez nem conhece todos os jogadores, né? Pode não escalar por nome. Mas essa geração, cara, hoje tá difícil, cara. Tá difícil. Essa galera de hoje era desse jeito. Os caras não se motivaram com dinheiro, gente, na final da Sul-Americana. O Felipe Barros falou que essa bolinha tá com cara de pirracinha do banco do Matheus Pereira do Cássio. O Matheus Pereira, sem dúvidas, bateu aquele escanteio horroroso pra pirraçar. O Ângelo falou que a mídia tinha razão, o Cruzeiro contratou só banco. E o Felipe Martins falando que é nítido que quem não quer jogar. Alguém precisa tomar uma providência, é rápido, é muito dinheiro para um desempenho baixíssimo, um lixo, né? Pra ser sincero. E eu concordo, eu assino embaixo, né? É um burro, é um caminhão do dinheiro que o Pedrinho tá gastando aí pra poder manter esse time aí. Esses caras jogando nessa má vontade aí, nessa preguiça absurda, viu, Mike? É isso, é um desempenho que não é justificável, né? E muda muita coisa, né? Coloca time reserva, coloca time titular, muda esquema, muda treinador. O que não muda é a atitude dos jogadores. Então, tem que ser identificado sim esse problema, porque senão vai ser mais uma temporada jogada no lixo, como a do ano passado foi, né? Ano passado tentaram jogá-lo no lixo tantas vezes e ainda quase que beliscou um título, né? De forma culposa ali, né? Quando você não há intenção de ganhar, mas ainda assim, claro, na final obviamente perderia, porque não tem como ser campeão, um time com essa atitude ser campeão, porque ser campeão não é só você levantar a taça, não é só pôr a mão na taça, senão todo mundo podia ser, né? Ser campeão também passa pelo dia a dia, passa pela entrega, passa pela vontade, o sangue nos olhos, e isso sim leva você a levantar a taça. Como a gente já falou aqui, já viu várias vezes jogadores mais limitados, jogadores mais baratos, jogadores sem tanta mídia levantarem troféus, ou pelo menos assim, às vezes nem levanta troféu, mas deixa a sensação de entrega, de orgulho pro torcedor. Então, realmente está muito complicado. Vamos ver agora, né? Ter um novo treinador, um novo trabalho. Eu ainda tô me agarrando assim no último fio de esperança de que o treinador pode mudar pelo menos uma parte desse elenco, uma parte da atitude dele e o Cruzeiro voltar a fazer a gente feliz de novo. Que é tudo que a torcida do Cruzeiro tá querendo, né? Só um pouquinho de paz, se não for demais. O cara mandou uma mensagem aqui, o Giovanni Rodrigues, tamo junto. O William Santos falou que vamos ser chatos. Quando soltou o áudio do Pedrinho ano passado, esses jogadores não demonstraram vontade alguma de jogar. Poxa, mudou o quê? Aí tem uma outra mensagem aqui do Wellington Monteiro. Falou que o time tá uma lástima, os 2 gols foram evitáveis. E aí tá falando do Léo Aragão e o seu buraco. Qual é o nome do cara? Falou complicado o ânimo, né, desses jogadores do Cruzeiro. Mas nós vamos ver daqui a pouco o que vai falar aí o Leonardo Jardim, né? Estreia dele aí como técnico do Cruzeiro. O Vinícius Rafael falou que a diferença do time do Pessolano pro time de hoje é que na época os jogadores abraçaram o projeto. Os jogadores abraçaram o dinheiro. E estão ganhando muito mais, tá? Do que na época ali que os caras jogavam com o Pessolano, que o salário era curto, tinha teto, né? Mas os caras realmente deixavam a vida dentro de campo. O Marlon tá falando que o Matheus Pereira Matheus Pereira merece trabalhar de repositor no supermercado BH. O Fly By falou, vamos lá ver o tanto que o Zé Ivaldo tá jogando. O Brasão também. Mas pra nós não serviu. E o Cruzeiro agora precisando urgentemente de um zagueiro, hein, De Leon? E quem autorizou, né, ou liberou tecnicamente o Zé Ivaldo foi o treinador Fernando Diniz, né? Que na avaliação dele não servia pro modelo de jogo dele e é isso. E agora o Cruzeiro precisando de um zagueiro aí, querendo gastar 40 milhões para trazer um jogador que talvez não é tão melhor que o Zé Ivaldo, que já estava aqui já e sem custo, né? E a gente tá aí aguardando a chegada do Léo Jardim, né? Para poder ver o que vai falar aí o treinador do Cruzeiro. Não tem... A gente já sabe os adversários. O Cruzeiro vai encarar a equipe
do América. E o Atlético vai encarar a Tombense. O Cruzeiro faz o primeiro jogo no Mineirão, correto? Esse final de semana agora. Exato. E no próximo final de semana, o jogo que vale a vaga na final será no Independência. E o Atlético, o mesmo caminho também. O Atlético faz o jogo contra o Tombense na Arena MRV e depois decide fora de casa, Mike. É isso, e agora o Leonardo Jardim não vai ter muito tempo para trabalhar, né? Ele já teve essa semana, espero que ele tenha treinado esse time titular, já que ele não jogou hoje, mas treinado o time que vai começar jogando contra o América, porque o tempo de trabalho para essa semifinal vai ser curto, né? Tem agora 3, 4 dias até o jogo, ainda não foi marcado, né? A gente vai ver aí amanhã qual vai ser o dia, a data, horário, mas... o Cruzeiro vai ter esses poucos dias para trabalhar, se preparar para a semifinal contra o América, vai ser um jogo difícil. Depois mais uma semana, né, para o jogo de volta, que vai ser fora de casa, vai ser lá no Independência. E aí vai ter uma semana livre, que é a semana ali que vai ter o Carnaval, né? Uma semana sem jogos, um fim de semana sem jogos. Depois mais uma semana e aí chega a final, caso o Cruzeiro consiga passar. Então aí para essa final o Jardim já vai ter tido um tempo maior para trabalhar. Então, assim, é fundamental que o Cruzeiro consiga passar pelo América, consiga arrumar um jeito, tirar o Jardim, consiga tirar algo desses jogadores nesse primeiro momento, porque realmente é um tempo curto até ele ter esses confrontos contra o América. E aí, lá, na final, uma eventual final, se o Cruzeiro se classificar, aí a gente pode cobrar até mais uma organização maior, porque já vai ter cerca de um mês de trabalho. O Dilé Sanz falou que o goleiro titular vem entregando com frequência. O reserva tem a oportunidade e faz pior. Os caras estão errados. Passe pro lado. O 10 do time não sabe bater um escanteio. Tá danado. E tem um outro goleiro lá também como opção, né? Que é o Otávio, prata da casa. Mas o Cruzeiro parece que é crime colocar jogador da base para jogar. O Thiago Rezende, e dá sequência. Se não ganha do Democrata, vai ganhar de quem? Realmente, todo mundo fica preocupado aí quando tem uma derrota nesse sentido. E o De Leão falou a coisa mais certa ali, cara. O que esse Leonardo Jardim vai ter que trabalhar num curto espaço de tempo, porque final de semana agora já vale o primeiro jogo, vale uma vaga na final. É o que a gente falava, contratar um treinador brasileiro, ele resolveria a curto prazo. Contratando um treinador europeu, você consegue montar um projeto a médio e longo prazo, um treinador para 2, 3, 4 anos, se vier as vitórias de curto prazo. Você só sustenta um trabalho de médio e longo prazo com as vitórias. Pode ser de 1-0, de 2-1, mas de curto prazo tem que vir vitórias, porque imagina o Cruzeiro já cai numa semifinal de Mineiro. Ah, mas o treinador chegou agora. Eu não sei se alguém explicou isso pro Leonardo Jardim, que aqui no Brasil ganhar, meu filho, é mais importante do que o projeto a médio e longo prazo. Felizmente ou infelizmente, é assim. Você ganha hoje pra você ter mais uma semana, mais uma semana pra você trabalhar, entendeu? Você ganha o campeonato estadual, e ele deve estar achando até estranho. O que esse campeonato é, cara? Porque na Europa não tem campeonato estadual. E pegar um campo igual hoje, um campo ruim, tudo esquisito, né, cara? O cara, ele vai vendo uns negócios esquisitos, cara. É Tupi-Guarani, meu amigo. Isso aqui é Brasil. Ô, De Leon, e uma coisa aqui, né, que a gente tem que citar, o América também, que vai ser o adversário do Cruzeiro, né, vai ser um adversário mais difícil do que o Democrata, certamente, e que outros contra quem o Cruzeiro tropeçou, mas o América também faz um campeonato muito ruim, né, então acho que você falou bem naquele jogo contra o América que o Cruzeiro empatou, né, é um adversário que não é desculpa também se não conseguir desempenhar contra ele não, viu, porque o América... Hoje não conseguiu ganhar do Aimorés em casa, né? Ficou no 0-0. Então também não é um time que tá lá jogando muito futebol, deitando o cabelo, não. Então, assim, não é desculpa, o Cruzeiro tem que chegar pra ganhar e tirar essa má impressão, cara. É oportunidade agora, né? Porque durante a fase de grupos aí teve várias oportunidades pra conseguir... superar esse momento ruim, dar a volta por cima e não conseguiu, só piorou. Então agora que seja na época que tá valendo, né, nas semifinais, no mata-mata, que ele consiga, porque o América também não tá lá essas coisas, não. O Thiago Rezende mandou um superchat aqui falando que se não vender o Matheus Pereira por 10 milhões para a Leila, estamos no lucro, viu? Perdeu a oportunidade de não ficar tomando tanto prejuízo. Mas vamos lá, galera, porque chegou aqui
o Leonardo Jardim, Delion. Vamos prestar bastante atenção aí, porque é a primeira coletiva do novo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Depois coloca alguns titulares, vamos colocar assim, na segunda etapa. Como é que você viu aí essa derrota dentro dessa primeira partida sua no Cruzeiro? Boa noite. Nossa equipa com alguma dificuldade. Dificuldade porque eles também não têm o hábito de jogar juntos. Alguns jogaram poucos jogos este ano. Mas eu, como treinador, neste momento é importante tomar duas decisões. Primeira, gerir um pouco o grupo daquele que jogou o último jogo contra o Atlético e também ver que tipo de jogadores é que nós temos. Isto também é uma análise de perceber quais são o nosso elenco para no futuro, porque uma coisa é treinar, uma coisa é jogar e isto é que é o nosso elenco e por isso nós temos que o avaliar também. Com certeza que o resultado não foi aquele que queríamos, porque mesmo com este plano e com esta estratégia nós queríamos vencer, não é? E não o conseguimos, mas acho que qualquer equipa do Cruzeiro, seja com mais titulares ou menos titulares, tem a obrigação de ganhar este tipo de jogos, com muito respeito por o adversário. Leonardo, você falou a respeito de avaliar esse elenco do Cruzeiro, mas você não vai ter muito tempo, porque o Cruzeiro vai ter aí também agora jogos já de semifinal, já nesse final de semana, porque o calendário do Brasil é assim que funciona e tem uma cobrança, o torcedor começa a ficar preocupado, 2 derrotas seguidas. Hoje era um jogo onde o Cruzeirense jamais esperava um resultado negativo. Como é que você vai fazer para conseguir fazer conhecer direito esse elenco, esses jogadores, tendo esse tempo tão curto assim, já, porque o Cruzeiro já vai estar numa decisão já daqui a poucas horas, poucos dias? A minha análise do elenco tem sido feita com a análise dos jogos, com este treino de ontem, porque o primeiro treino até foi de recuperação, o jogo de hoje, mas com certeza que sabemos que o Cruzeiro fez um conjunto de 8 jogos destas eliminatórias e não teve o nível desejado. Para todos nós sabemos disso. Sabemos que temos que retificar algumas situações, temos que progredir a níveis superiores, porque o Cruzeiro, os seus adeptos, o treinador também, a direção, queremos jogar a outro nível e queremos ser mais competentes e competitivos nas provas que participamos. Neste momento, como dizem cá no Brasil, a gordura foi queimada e agora vamos para o mata-mata e aí temos que chamar à nossa responsabilidade o próximo eliminatório e pensar que queremos estar na final e queremos competir pelo título do Mineirão. Como foi essa primeira experiência sua aqui no futebol brasileiro? O que achou da presença do torcedor, até com razão impaciente, né, com o que viu em campo? O que você pode avaliar de tudo isso, desse começo só de trabalho aqui no Cruzeiro? Com certeza que era uma vitória que eu gostaria de oferecer aos adeptos, porque eles vieram em grande número, vieram cá a apoiar-nos, mas o adepto também tem que entender que este jogo era uma possibilidade de vermos e analisarmos alguns jogadores, também de retirar a carga de alguns jogadores que tinham feito jogos de 3 em 3 dias, para de forma ao próximo jogo nos apresentarmos fortes e com o objetivo de qualificação. Boa noite. A gente sabe que o Cruzeiro vem aí de 3 resultados negativos dentro do Campeonato Mineiro, né? E já tem uma decisão no próximo final de semana, uma decisão mata-mata. São 2 jogos, mas é uma decisão mata-mata. Como que você pretende, já que não vai ter muito tempo para trabalhar nesses próximos dias, vai ser na base da conversa mesmo? Como que está o psicológico dos jogadores vindo desses 3 resultados negativos, já que tem um mata-mata pela frente? Claro, o psicológico dos jogadores. Eu sinto que a equipa reconhece que esta fase de qualificação, claro que fomos apurados, cumprimos o objetivo, mas não foi brilhante, todos nós sabemos disso.
Por isso é que eu cá estou, não é? Senão eu não estava cá. Mas com certeza que eu vejo dentro da equipa e dentro do clube toda a gente a tentar trabalhar para mudarmos a sequência e para mudarmos para resultados mais positivos. Este jogo, como já vos disse, tivemos um plano diferente do habitual, porque se este jogo fizesse a qualificação, com certeza íamos entrar com aqueles jogadores que neste momento estão em melhores condições, porque é a questão do momento, não é? Temos jogadores com ritmo de jogo, estão a jogar, e aqui tínhamos 7 ou 8 jogadores que não estavam a jogar, mas a gente vai necessitar destes jogadores, porque o efetivo não é só 10 jogadores, a gente vai ter jogadores que necessitam de entrar, vamos ter lesões, vamos ter problemas, e nós temos que também dar algumas oportunidades, quando é possível, a este tipo de jogadores. Como hoje era a sua estreia, eu particularmente fiquei te observando bastante à beira do campo para saber qual seria o seu comportamento, e vi que em muitos momentos você estava ali bastante irritado, que é absolutamente normal para um treinador. Mas o que mais te incomodou na equipe nesta primeira impressão? E o que você acha que deveria ser mais urgente de ser consertado aí para a sequência do trabalho? Com certeza, assim, o que eu achei do jogo? Eu achei que em termos ofensivos podíamos ter melhores decisões. Existiam decisões, algumas precipitadas, algumas com alguns erros técnicos, porque eu acho que até eles tiveram atitude na pressão, nos equilíbrios, e depois o adversário foi muito eficaz também. Teve uma bola parada, pronto, que é mérito deles, um pouco da zelice nossa. E teve outra situação que nós estávamos a controlar o jogo e a infelicidade de darmos um passo ali e nós criámos o gol para o adversário. Mas por isso que são erros de futebol, ainda bem que erramos hoje a este nível, porque, como você disse, é um mata-mata já no próximo jogo e nós temos que ser mais competentes e temos que ser mais fortes. Leonardo, você até falou, né, que normalmente as trocas no comando técnico acontecem quando o momento não é bom. Mas como é para você chegar num momento de tanta pressão que até numa estreia tem críticas da torcida, não a você diretamente, obviamente, né, mas aos jogadores? Como que é para você chegar num momento assim? E uma outra questão, você falou antes do jogo que tinha focado em trabalhar 2 ou 3 aspectos para essa partida. Quais são os aspectos que você pretende trabalhar mais, assim, que você já notou que de fato são necessários para um crescimento da equipe de forma mais imediata? Com certeza que eu sabia que a cobrança no Brasil é grande, aqui no Cruzeiro os adeptos querem ganhar, os adeptos são apaixonados pelo clube, com certeza que neste momento eles não estão felizes com a equipa e depois individualmente, às vezes individualizamos algumas situações. Mas com certeza eu penso que a equipa é um coletivo e nós sabemos que estamos todos num momento baixo e queremos superar isso. Não é somente um jogador ou outro. Em relação à segunda pergunta? Você falou que trabalhou 2 ou 3 aspectos para esse jogo. O que você considera? O que é que trabalhamos? Trabalhamos conseguir controlar os contra-ataques. Conseguimos de uma forma, o adversário acabou por não nos fazer golos em contra-ataque. O adversário fez 2 golos em 2 situações que nós não trabalhamos, portanto tivemos tempo, as bolas paradas não tivemos muito tempo para trabalhar, mas penso que foi mais aspectos técnicos que aconteceram os golos do que em movimentações coletivas. Em movimentações nós tentamos ter uma maior circulação, apoiada, jogar nos 2 corredores, criar dinâmicas de construção, tentamos fazer. Mas algumas vezes, pronto, estamos no início do processo e com um treino ou 2 isto não vai lá. Temos é que continuar e acreditar, e eu acho que aí eu peço o apoio aos adeptos, que são estes os jogadores que nós temos, esta é que é a equipa do Cruzeiro, e temos que os apoiar e dar um pouco mais de tempo para ver se eles conseguem evoluir e ganhar também os níveis de confiança que necessitam para dar os resultados que os adeptos necessitam. Léo, eu queria saber de você se agora nesse início de trabalho seu, você vai olhar mais os garotos, os atacantes da base, ou se eles vão entrar somente em caso de necessidade, e como recuperar a confiança desse elenco que a torcida vem cobrando muito?
Eu acho que a base do Cruzeiro é uma base que tem bons jogadores, mas como eu disse, neste momento temos que perceber que este elenco que foi formado tem que se responsabilizar, não é agora que vou iniciar um miúdo da base sem o treinar para entrar na panela a ferver, não é? Eu sou incapaz de fazer isso porque eu acho que nós, os adultos e aqueles jogadores que têm o maior CV têm a responsabilidade de inverter o rumo dos acontecimentos. E é nesse grupo que são os jogadores do clube mais experientes que a gente tem que nos agarrarmos, mas sempre teremos uma visão e um apoio à base, porque dos objetivos também do Cruzeiro é a médio prazo ter alguns jogadores jovens dentro do elenco e possivelmente a jogar. Obrigado. Okay? Então tá aí, pessoal, essa foi a coletiva do novo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Estreia aí com derrota, mas também o cara teve tempo pra nada, né, pra poder falar a verdade. Mas enfim, abraçando aqui o Igor Gomes, mandando aqui o Itaí Machado, roubou até o futebol do Cruzeiro, mandando um superchat aqui. Mas vamos lá, Deleon, derrota para o Democrata na estreia do técnico Leonardo Jardim, em uma atuação desastrosa do Cruzeiro. E agora a sua análise sobre o jogo e tudo que foi dito aí pelo novo treinador. Sobre o jogo a gente já falou né, Diogo? Vou me ater mais à entrevista do Leonardo Jardim aí. Que acontece, cara? De tudo isso que a gente falou depois do jogo sobre o elenco do Cruzeiro e sobre os últimos 6, 7 meses do Cruzeiro, que essa má fase do Cruzeiro já tá o quê? Vamos colocar também em fevereiro, tá desde agosto, cara. Então tem 6 meses que essa má fase do Cruzeiro tá perdurando demais, né? Então o Leonardo Jardim chegou agora e ele não tem culpa nenhuma disso, nenhuma. 0. Ele vai para uma coletiva que o treinador tem que ir. Então ele foi ali meio que genérico, suas respostas, né? Uma resposta mais comum, não foi polêmico, não foi incisivo, e falou de uma forma geral. Eu grifei algumas palavras que ele falou aqui, cara. Ele falou que hoje a equipe encontrou algumas dificuldades, porque os jogadores não estão acostumados a jogarem juntos. Aí na hora que ele respondeu isso, eu pensei, ô Léo Jardim, só que esses caras já estão tem um tempão já, entendeu? Eu sei que você não conhece ele, mas nós aqui da imprensa e os torcedores, os adeptos, como ele mesmo diz, nós já conhecemos essa turma aí, e essa turma poderia ter apresentado um futebol melhor, entendeu? Principalmente porque você estava ali na beira do campo, eles teriam pelo menos ter o interesse de convencer você de que eles poderiam ser titulares. E ele falou muito sobre adeptos, né? Quem não sabe, adeptos é torcedor. Cara, ele falou muito a palavra torcedores. Porque ele sabe que a continuidade, a longevidade, né? Se o trabalho vai ser de 1, 2, 3, 4, 5 anos, cara, depende muito se ele vai ganhar os adeptos. Se ele vai conseguir realmente fazer com que o time dele dentro de campo produza desempenho e resultado para que o torcedor compre a ideia e vá junto. Porque se a torcida não comprar a ideia, cara, não tem treinador que dure num clube, cara. A pressão é muito grande e acaba, por mais que se tornou SAF, gente, o dirigente não suporta a pressão de uma torcida remando contra. Não tem como. Então, o Leonardo Jardim vai ter muito trabalho para fazer esse time jogar. E ele falou hoje sobre analisar e perceber. Ele utilizou os treinos dessa semana que teve 2 treinos. Teve 2 ou 3 treinos para analisar e perceber. Mas ele mesmo falou que treino é treino e jogo é jogo, né? Então, hoje ele também conseguiu analisar, perceber algumas coisas. E uma frase que ele falou, cara, que eu gostei muito, que é: esse elenco precisa progredir para outro nível, para outro patamar, pois é o desejo da gestão
é um desejo da comissão e é um desejo dos adeptos. Ou seja, ele está ciente que esse patamar aí não atende ninguém e não vai fazer o trabalho dele ser longevo. Então esse elenco precisa progredir. E uma outra frase que ele falou: seja o titular ou seja o reserva. Foi a frase que eu falei no início da jornada. Seja o titular ou seja o reserva. Temos a obrigação de vencer esse tipo de jogo, com todo o respeito ao adversário. Seja com titular ou seja com reserva. Ou seja, perceba que ele, de forma bem sutil, ele está responsabilizando o elenco. Aqui, ó, seja o reserva, seja o titular. Ele não falou da comissão, ele não falou da gestão, ele falou dos jogadores. Independente do status, tem que vencer esse tipo de jogo. E para progredir para outro nível, esse elenco precisa desejar mais trabalho, e é isso que ele vai implementar no dia a dia. E eu espero, cara, que o Leonardo Jardim consiga realmente implementar as ideias dele. É um cara que tem umas ideias legais, mas uma coisa é, cara, tem muito trabalho, cara, muito trabalho. O Cruzeiro contratou jogadores importantes, mas a verdade é que o Cruzeiro hoje, ele não tem nenhuma espinha dorsal de um time para começar, cara. O Cruzeiro tem problemas com o goleiro. Estamos tendo problema com o goleiro. O Cruzeiro tem problemas defensivos. A gente todo jogo toma gol. Hoje a gente tomou 2 gols, gente, de um time que estava quase rebaixado. Então o Cruzeiro tem problemas defensivos. O Cruzeiro tem problemas nas laterais. A gente está tentando ali, vamos Kaique, porque o Marlon tem 1 ano que o Marlon não consegue desempenhar. O William, defensivamente, sempre apresentando problemas defensivos. A gente tem problema na volância, a gente tem problema na armação, a gente tem problema porque os nossos pontas não conseguem ser agudos e não conseguem produzir jogo e situações para o nosso ataque. Cara, e aí? A gente, no meio disso tudo, a gente tem um Dudu que está começando a evoluir, a gente tem um Gabigol que fez 4 gols, tem um número interessante, e a gente tem um Bolaci aí que fez 3 gols. É um alento também nesse ataque do Cruzeiro, mas é isso, cara. O Léo Jardim tem muito trabalho. E domingo, Mike, é o jogo? Então, ainda não tem o horário, né? Sem definição por enquanto. A tendência é que seja domingo, mas vamos esperar. E tem um jogo importante no final de semana, e ele mesmo falou, seja o titular ou seja o reserva. Não podemos perder para time de Série B. É isso. É verdade. E no final de semana já começa aí a semifinal do Campeonato Mineiro. Abraçando aqui a Anne, falou o seguinte, ó, Anne Nunes, vocês não vão gostar, mas vocês da imprensa caíram na pira do Alexandre Matos, que depois do clássico desviou o foco desse time horrível do Cruzeiro. O Wellington Monteiro falou que o time tem que benzer, tomar banho de água benta, sal grosso quando entrar em campo. Parece que o Rafael Cabral fez um despacho. O Will Gonçalves, esses outros comentários aqui, eu já tinha lido. O Sonho do Chepe falou, Diogão, os 2 gols totalmente defensáveis, mas mesmo assim não conseguimos criar nada. Medíocre em criar jogada, não conseguimos ver o Cruzeiro com um elenco que não consegue nem do Democrata. O Denilson falou que time de panda. Matheus Pereira tá falando que não faz mais nada, que não dá. Tomara que o Leonardo Jardim tem estofo para colocar os medalhões no banco. O time tá sem preparo físico e sem fundamentos básicos. Mike Costa, como que fica então agora o Cruzeiro, né? Até no final de semana para poder encarar o América, né? No jogo da ida no Mineirão. Então, Diogão, amanhã a gente vai saber mais detalhes dessa semifinal, né? Data, horário, se vai ser sábado, se vai ser domingo, a tendência é que seja domingo. Então vamos ter aí a quinta para treinar, a sexta para treinar e provavelmente o sábado para treinar. São 3 dias, é pouco tempo, mas assim, a gente tem que considerar também que hoje a maior parte dos titulares não jogaram. Gabigol não jogou, Dudu jogou pouco, Matheus Pereira jogou pouco, outros não entraram. Então, a gente pode considerar aí que o Jardim terá uma média assim, de uns 7 dias para preparar esse time, né? 6 dias. E é o que o De Leon falou muito bem. Independentemente da classificação do campeonato, de como foi até aqui a temporada, o Cruzeiro tem a obrigação de vencer, tem a obrigação de entregar mais. O América é um time que está na 2ª divisão. O América fez uma campanha um pouquinho melhor que a do Cruzeiro, mas quase tão ruim quanto nesse Campeonato Mineiro. E o Jardim, acho que ele tem que tentar arrumar essa defesa nesses poucos dias e
principalmente fazer um resultado bom em casa, né? Porque o torcedor já tá de saco cheio e quanto mais o Cruzeiro entrega esses desempenhos pífios, mais afasta o torcedor, mais irrita o torcedor. E é aquilo, quando o torcedor do Cruzeiro e o time conseguem caminhar juntos, as coisas dão certo. Só que desse jeito fica difícil o torcedor abraçar. Galera, a gente vai ficando por aqui. Amanhã, 13h, a gente tá ao vivo aqui na Cruzeiro Esportes com essa mesma formação que vocês estão vendo aqui, eu, Deleon e o Mike, debatendo nessa derrota do Cruzeiro pro Atleti, pro Democrata, já projetando o América no final de semana. Amanhã tem resenha Celeste em 2 horários, à 13h e também às 19h30. Então já coloca na sua agenda aí, acompanha a live do horário do almoço, também tem live à noite, debatendo tudo isso aí que aconteceu. No final de semana tem Cruzeiro e América diretamente do Mineirão, aí o nosso querido Washington Luiz, que encerrou, né, ali a sua campanha de cobertura do Betim. O Betim foi eliminado, tá de volta aí no final de semana com a gente. Beleza, meu povo? Deleon, considerações finais. Considerações finais é que com o time titular no final de semana, o Cruzeiro consiga vencer, né? Vencer e convencer esse América que sempre dá trabalho pro Cruzeiro, cara. Eles perderam para todos os times, mas chega, meu amigo, contra o Cruzeiro, eles arrumam a motivação, vira um time de Champions League. Então que o Cruzeiro venha ligado no final de semana, seja no sábado ou no domingo, independente do horário, tem que vencer. Mike Costa. É isso, a gente tenta se agarrar a pequenas coisas, né? O Cruzeiro hoje está tendo uma crise. Se é para ter crise em algum momento do ano, esse é o melhor momento, né? Porque tá no começo da temporada, fase de grupos de Mineiro, dá tempo de melhorar. Um treinador novo chegou agora, vai implementar seu trabalho. Então a gente confia que isso vai mudar um pouco, né? Essa atitude do Cruzeiro, esse futebol. A esperança é a última que morre, a gente vai seguir, né? Porque a gente não abandona nunca. E se Deus quiser, o Cruzeiro vai começar essa reação já nesse fim de semana. O Sonho do Chepe mandou aqui, boa noite. Vocês são monstros, tomara que a gente ganhe. Galera, quem chegou até aqui, muito obrigado pela moral de estar acompanhando a Cruzeiro Esportes. Se por um acaso você não deixou um joinha no vídeo, confere aí. E principalmente, se você não é inscrito na Cruzeiro Esportes, aproveite para se inscrever no canal. Amanhã, 13h, a gente está de volta aqui. Vamos chegando ao final de mais uma jornada esportiva KTO Cruzeiro Esportes. Boa noite a todos. Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. Tamo junto e dá-lhe zero, meu povo! Da bandeira na mão, força pra frente meu time, quero arte, quero futebol, bola em campo, toque de arte, bola na área, bola na trave, torço em paz, com muito amor, agora eu quero ver o gol, eu quero ver o gol sair, a rede balançar, a torcida pular ao grito de gol. Eu quero ver o gol sair, a rede balançar, ver a torcida